o nosso objetivo, depois de introduzir a definição de derivada, é de achar uma maneira de calcular integrais sem recorrer à definição, na verdade. A definição vai permitir que a gente desenvolva algumas técnicas, e essas são as técnicas que nós vamos usar daí para calcular efetivamente, né? Mas antes de a gente chegar nessas técnicas, nós vamos ter que fazer primeiro umas propriedades básicas, e a partir dessas propriedades básicas, nós vamos, então, provar o teorema fundamental do cálculo, que é o que liga a derivada à integral, né? E que, de fato, vai ser a origem da técnica fundamental de resolver a integração, que é calcular a antiderivada, que é dar um passo atrás, procurar uma função cuja derivada é a função dada. Essa vai ser a técnica fundamental. Então, na verdade, nós aprendemos a derivar muitas funções, na medida em que a gente sabe, dada uma função, achar uma função cuja derivada é a função dada, a gente resolveu a integral. Mas isso vem do teorema fundamental do cálculo. E para chegar no teorema fundamental do cálculo, nós precisamos de algumas propriedades da integral. Então, eu vou citar como primeira propriedade um cálculo que nós fizemos na aula passada, que é a integral entre a e b da função constante é simplesmente essa constante vezes b menos a, né? Isso aqui é a área do retângulo de altura c. Observe que se c é positivo, se o número é positivo, é a área do retângulo. Se c for negativo, então o número é negativo, ele representa menos a área do retângulo que vocês estão vendo ali, porque a função fica abaixo do eixo x. Então a parte sempre que está abaixo do eixo x corresponde à parte negativa da integração. Então eu vou desenhar aqui o caso positivo. Essa altura aqui é c. E o que a gente calcula ali é, basicamente, multiplicar essa altura pela largura do retângulo. A segunda, então essa é uma propriedade muito fundamental que a gente vai usar em várias situações. A segunda propriedade já é uma propriedade associada à operação de funções. Então, se a gente tiver a soma de duas funções, e elas, cada uma for integrável, então é verdade que a soma também é integrável, e de fato eu posso separar isso e calcular essas duas integrais separadamente e obter a integral da soma. Então a soma das integrais, a integral da soma de duas funções é dada pela integral da soma, pela soma das integrais. Também é verdade, depois eu vou comentar um pouco como que a gente mostra essa propriedade, mas é bem simples, que se a gente integrar uma função multiplicada por uma constante, então assim como na derivação, essa constante pode ser colocada do lado de fora da operação de integração. Então, essa propriedade mais essa propriedade aqui são o que a gente chama de linearidade, né? Essas duas propriedades dizem que a integração, a integral... Aliás, essa integral ela é a integração de Riemann, mas ela também é chamada integral definida. Depois vocês vão entender por que o nome, porque a gente estabeleceu quais são os limites de integração. A gente pode, depois que tiver a noção de antiderivada, falar em integral indefinida. Mas, por enquanto, esse é o nosso conceito fundamental, integral definida, integrando no intervalo. Bom, essa segunda propriedade aqui, se a gente pensar, ela é muito simples a partir da definição. Vamos lembrar da definição.
colocar aqui a definição. O que a gente fazia? Vou fazer um esboço da definição para a gente relembrar. Basicamente, quando a gente integrava entre dois pontos uma função, o que a gente fazia era dividir esse intervalo em subintervalos, né? Esse aqui seria o x0, x1, etc. xk é o b. E a gente o que fazia era definir, então, os subintervalos de comprimento b menos a sobre k. K era um número positivo, maior do que ou igual a 1, inteiro. Né? Dado esse k, subdivide o intervalo, aí a gente escolhia um ponto aqui dentro, que pode ser um ponto qualquer nesses intervalos, e a partir desses pontos a gente construía esses retângulos e somava áreas desses retângulos. Então, basicamente, o que a gente fazia era somar, e de 1 até k, f do xi estrela, que é esse ponto aqui, então, no intervalo que vai de xi menos 1 até xi, a gente pega esse ponto, o i variando de 1 até k, e multiplicava isso por ΔX, por esse comprimento desse intervalo. Então, cada produto desse essa largura é ΔX e essa altura é f de xi, então a gente calcula a área desses retângulos, e aí soma as áreas desses retângulos verticais que estão aparecendo aqui. E à medida que a gente aumenta o número de subintervalos, a gente vai obtendo essas somas, que são chamadas somas de Riemann. Essa escolha... Acho que o K estava embaixo, desculpe. Essa escolha estrela, que corresponde a esse K pontos aqui, um em cada subintervalo, determinava uma dessas somas, dado o K e essa escolha, determina uma dessas somas. E a integral, para ela existir, a gente teria que garantir que esse limite não depende dessa escolha, existe. Então, ele é o limite quando o K tende a infinito, do SK. Então, para cada K, escolhemos uma possibilidade de escolher um conjunto aí de xi, fazemos essa soma, né, que é esse produto, a soma desses produtos, e isso aí dá origem a essas somas, aí eu faço o limite disso. Se esse limite existir, a gente diz que a função é integrável. E esse limite não pode depender dessa escolha xi. Ou seja, se eu fizer uma outra sequência dessas com outros valores de xi, no limite o valor é sempre o mesmo, e esse valor comum é a integração. Então, presta atenção aqui nessa essa propriedade 3. O que a gente está fazendo aqui é multiplicar esses retângulos, esse valor f, por c. Ou seja, a gente está multiplicando todo mundo aqui sempre por c. Mas isso aqui é uma soma finita, eu tiro o c para fora, e, portanto, o que você vai obter é uma soma para uma soma de f, uma soma de Riemann de f, eu obtenho uma soma de Riemann para c vezes f, só multiplicando todo mundo por c. E a sequência, todo mundo fica multiplicado por c. Portanto, se aquele limite existe para este cara aqui, vai existir para esse cara, e o valor vai ser isso aqui. É só tirar o c para fora. Essa aqui é parecida, a única coisa que eu tenho que fazer é, se eu somo, eu vou ter um retângulo para o c, para o f, e um retângulo para o g. Né? E se cada uma delas tem, eu posso escolher o mesmo valor de x e construir uma soma para f mais g, o mesmo xi. E aí eu tenho, então, que em cada uma dessas somas eu tenho o f em x estrela e o g em x estrela e a soma disso. Então eu posso separar essas somas. Se existem os limites para cada uma das duas funções separadamente, vai existir também. Aqui vai ser exatamente a soma dos limites. Então, são propriedades de limites, né? Se vocês prestarem atenção, isso aqui segue mais ou menos o que a gente está acostumado, principalmente essas duas, a pensar como propriedades de limites. Aliás, como para derivada, que também vem de um limite,
essas propriedades derivam das propriedades de limites. Então, essas três propriedades são as propriedades fundamentais. A gente pode acrescentar aqui, no caso em que C é menos 1, uma quarta propriedade, que é só uma consequência de 2 e 3, que se a gente fizer a diferença, que basicamente é multiplicar G por menos 1 e somar, juntando essas duas, então a gente obtém que a integral da diferença é a diferença das integrais. Ok? Então isso aqui é só para a gente completar a álgebra básica, mas essa aqui claramente é uma consequência dessas duas. É só multiplicar G por menos 1 e colocar nessa expressão. E usar a 3. Muito bem. Lembrem que quando a gente passava da soma para o produto na derivada, complicava um pouco, aparecia a regra de Leibniz. E aqui também nós vamos ver que quando a gente integra produto, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais e vai aparecer uma outra propriedade importante, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, tá? Muito bem. Então tem essas propriedades, além dessas propriedades básicas algébricas, puramente algébricas, né? Soma, produto por constante, integral da função constante, que é o caso mais básico de integração, e a diferença que é consequência, a gente tem algumas propriedades de comparação. Eu vou usar uma outra ordem aqui, depois a ordem do livro está um pouquinho, eles colocam uma outra propriedade que eu já vou voltar, mas primeiro eu vou fazer os argumentos de comparação. O primeiro é o seguinte, que se a função for maior ou igual a zero, sempre, em AB, e for integrável, então a integral é maior ou igual a zero, né? Esse aqui, novamente, se você olha essa expressão, né, sempre olhem a definição, a gente usa a definição. Se todos os f de xi são maior ou iguais a zero, o Δx é o comprimento do intervalo, é b menos a, então, isso aqui não tem jeito de não ser maior ou igual a zero, porque cada termo aqui é maior ou igual a zero. Tá? Cada termo é maior ou igual a zero. Usando essa propriedade, a gente pode provar que se f de x for maior ou igual que g de x, é só fazer a diferença, né? Em AB. Então, a integral de f de x é maior do que a integral de g. Maior ou igual. A gente pode provar isso diretamente. Pode provar isso diretamente ou usar a anterior usando a diferença, né? Você faz f menos g, aplica essa propriedade, f menos g é maior ou igual a zero, então a integral de f menos g vai ser maior ou igual a zero, e aí aplicando a propriedade 4 resulta isso aqui. Ou usando direto a propriedade de que você constrói para a soma de Riemann de uma, você constrói a soma de Riemann para outra nos mesmos pontos, e sempre o f naquele ponto é maior ou igual que o g naquele ponto. E, portanto, essas somas de Riemann se correspondem. Eu sempre tenho numa sequência, para cada soma de Riemann de uma, eu construo a soma de Riemann do outro, sobre os mesmos escolha de x e estrela, e sempre o f é maior ou igual que o g de x em cada um desses pontos, e, portanto, a soma de Riemann correspondentes, sempre a de f é maior ou igual que a de g, e, portanto, no limite isso tem que também ser satisfeito. Mas aqui é mais fácil aplicar essa aqui diretamente para f menos g mais essa propriedade. Finalmente, usando essas propriedades e a propriedade 1, a gente obtém essa propriedade que a gente vai usar, que se f está entre duas constantes, né, o valor dela em AB é limitado por duas constantes, e ela for integrável, sempre tem a condição, vou calcular quando eu posso
que a função, aquele limite é único, etc., existe. Então a integral da f vai ficar entre dois valores, e aqui eu uso esta propriedade, né, e a propriedade 1. Então do lado de cá vai ficar m vezes b menos a, que é a integração da constante m, e do lado de cá fica o m grande vezes b menos a. Ou seja, o desenho dessa figura é relativamente simples, é algo assim. Eu tenho a minha função, nesses dois, entre esse e esse intervalo. Esse aqui é o maior valor, esse aqui, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, fazer assim. Esse aqui é o menor valor, vamos chamar esse menor valor de m, o maior valor de m grande. E, portanto, o que ele me diz é o seguinte, que a área, deixa eu pegar o giz colorido, que a área que eu quero, que é essa área aqui, essa é a área que eu quero. Essa área é menor do que esta área, menor ou igual, no caso do meu desenho claramente é menor, e é maior do que esta área. Eu tenho essa área do retângulo maior, que é justamente pegando o maior valor possível, no caso ali, mas podia ser um valor maior do que qualquer valor de f, mas eu peguei o maior valor de f, que é uma boa estimativa, e peguei o menor valor de f para m pequeno. Então, esta área aqui está entre esta de fora e esta por baixo aqui. Esse é o conteúdo geométrico disso aqui. Então, essas 7 propriedades básicas, essa aqui são de álgebra simples, e essas 3 são propriedades de comparação que vão nos ajudar a caminhar na construção de técnica para calcular efetivamente a integral de uma função, sem ter que recorrer cada vez a uma construção de limite, que é uma coisa que vocês sabem e eu reconheço.
Veja, a distância não está nesse gráfico. Eu tenho o tempo e a velocidade. O que é a distância? Conceitualmente, quando você sabe velocidade e tempo, é o quê? É o produto. Velocidade vezes tempo. Então, se eu pegar um pedaço aqui que eu andei a 120, vamos supor que nesse trecho aqui fica fácil, né? Então, daqui até aqui eu andei a 120. Aí fiquei aqui, meu carro tem piloto automático, ele anda de certinho até... Aí dá uma caída aqui. Então, nesse trecho aqui, é fácil de calcular a distância percorrida. O que é? 120 vezes esse intervalo de tempo, concorda? É essa área, não é? Bom, e essa área que está aqui, né? Aqui também tem um trecho de... Né? Podemos fazer isso aqui, não demora tanto tempo para reduzir a velocidade, então, nem para acelerar, a gente pode fazer uma coisa assim, aí anda aqui também, aí dá uma... Então tem mais um trecho aqui que eu sei calcular facilmente a distância, que é, novamente, um trecho de velocidade constante. E essa área aqui me dá a distância percorrida aqui. A distância percorrida aqui. Mas se a gente pensar em cada trecho desse aqui, se a gente olhar, por exemplo, um pedacinho da velocidade aqui, né, deve ter um valor aqui que é mais ou menos a média da velocidade aqui. Então, a área aqui, se eu calcular usando essa média, essa área que está aqui, é igual à área que está nesse pedaço ali, que corresponde à distância percorrida. Então, nesses outros trechos que é mais difícil, eu posso aproximar por retângulos, né? Eu escolho um valor aqui, escolho um valor aqui, escolho um valor aqui, assim, e vou fazendo uma conta meio aproximada que vai me dando, né, esses valores, até eu chegar aqui, pego um valor aqui mais ou menos, que é uma coisa que nós já fizemos, né? O que é isso que eu estou fazendo aqui? É aproximar, na verdade, essa área que está aqui embaixo por retângulos que eu sei calcular. Que é o quê? Eu estou tentando fazer aquilo ali que eu fiz ali. Ou seja, a área toda que está aqui embaixo agora, usar um giz, deixa eu fazer de novo o gráfico aqui. Essa área toda que está aqui, está abaixo do gráfico, e acima do eixo do tempo, pode ser representada de que forma? Pela integral da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, se eu calcular entre 0 e 60 a integral da velocidade em relação ao tempo, a velocidade é dada em função do tempo, ela não é constante, ela varia dessa forma. Qual que deve ser esse valor aqui? Quanto deve ser? É razoável, né? Escrever isso. Agora vamos pensar o seguinte. Eu posso pegar um instante de tempo aqui qualquer. O t está variando de 0 até 60, mas eu posso pegar um instante t0 aqui e calcular a distância usando a mesma coisa, só que eu paro aqui. Então eu vou olhar esse pedaço aqui, essa área. Então a distância percorrida vai ser dada como? Vamos marcar a distância pela letra D. A distância percorrida até o instante t0, como é que eu posso calcular? Eu calculo aquela área até t0, ou seja, eu calculo... Ou seja, eu posso criar uma função
que é a função distância do carro. Agora em função do tempo. Né? Para cada valor aqui de t0, que eu escolho nesse intervalo de 0 até 60, eu tenho a distância percorrida até um instante de 0 até t0. Está aqui. Isso aqui define uma função que depende de t0. O t é a variável do fenômeno, é o tempo. O t0 eu defino uma nova variável que anda na mesma escala, mas que agora me define uma função que é obtida integrando a velocidade em relação ao tempo, entre 0 e esse valor t0. Essa é a função distância. Como que a função distância está relacionada com a velocidade exatamente? Nós já aprendemos. A velocidade é o quê? É a taxa instantânea da variação da distância, que tem um nome em matemática que se chama taxa de variação instantânea, se chama derivada. Então, se a gente define isso aqui, eu vou mudar o nome da variável, porque t0 alguém pode pensar, t0 é um instante fixo. Não, o t0 pode variar. Então vamos dar um nome para ele, chamar de S. Ele representa o tempo, ele está na mesma escala do tempo, ele representa o tempo. Agora tem cara de variável. O S, na verdade, ele percorre a mesma escala aqui, de 0 até 60, e está representando o tempo para nós também. Mas como eu já tinha variável t aqui, para não misturar as coisas, eu chamei ds essa variável. Então, ds é a distância percorrida no intervalo de tempo entre 0 e s. E nós lembramos que a velocidade, nesta escala, é a derivada. Usei d, né? Vai ficar d de ds. Derivada, d é o nome da função. Né? Dá para não confundir com o d da derivada. Então, vamos manter assim, a distância percorrida e aqui a integral da velocidade. Só que a velocidade é a derivada da função distância. Olha, mas tem que ser esse cara aqui, né? Tem que ser essa mesma expressão. Esse V, na verdade, são a mesma função. Só que a única coisa é que eu mudei o nome da variável, mas é a mesma coisa. Quando eu calcular no instante t aqui, eu tenho que pôr o mesmo valor para s aqui e tem que ser a derivada desse cara aqui. Então, isso está me dizendo o seguinte, se eu pegar uma função, agora esqueçam velocidade e distância. Eu pego uma função, integro no intervalo. A extremidade de cima eu deixo variando. Derivo em relação a essa variável aqui, eu recupero essa função. O resultado da integração, derivado em relação a essa variável aqui, extremo superior de integração, que eu trato como uma variável agora, era o meu b, né? Na definição. Só que o b a função está definindo para muitos valores, eu posso ir variando esse b. O a está fixo, no nosso caso é 0. O b eu estou variando aqui, até chegar em 60. 60 é o último valor possível, que é esse que é o nosso fenômeno. Mas o s aqui pode percorrer qualquer ponto no intervalo 0 até 60. É claro que também vale para 0, nós já vimos, se 0 é 0, dá 0. A distância é 0, que é essa distância inicial aqui, não andei nada, estou parado, ainda não saí. Então vale também para 0. Essa função, se eu derivar, eu recupero essa função que estava aqui, que é o integrando. Será que isso é sempre verdade? Eu pego uma função, integro no intervalo e derivo com relação ao final do intervalo. Trato o final desse intervalo como uma variável. Derivo. Eu recupero a função que eu comecei? Sim, desde que esta função tenha alguma propriedade. Basta que seja contínua. Se a função que eu comecei aqui for contínua, ou seja, a velocidade aqui não tem warp, não sai de 0 para 120 instantaneamente, certo? Ela tem que começar do 0 e até chegar aí, tem que variar continuamente, não tem nenhum salto na velocidade, é verdade. Basta que seja contínua a função que... Oi? Quem que perguntou? Lá. A gente trabalha com intervalos fechados aqui, porque eu estou integrando sempre
de um ponto até um ponto aqui de dentro e a gente vai parar em algum lugar. E sempre a integração é nesse subintervalo. Observe que eu integro a função de 0 até 10, de 0 até 20, de 0 até 30. E lembrar que pela propriedade de 0 até 10 mais de 10 até 20 é integral. Então eu vou integrando aqui, vou calculando essa área. Vai aumentando o valor porque eu vou calculando a área. A área, em cada trecho, é a distância percorrida naquele trecho de tempo. Se você medir só daqui até aqui, do instante 20 até o instante 30 minutos, a área embaixo disso aqui é a distância percorrida nesse trecho. E aí você vai. Agora, eu posso tratar esta variável aqui final, do meu intervalo, que vai de 0 até um certo ponto, essa minha variável S, que eu marco aqui. E ela varia aqui na mesma escala que o tempo. Ela é o tempo. Só para não misturar que aqui aparece T, eu chamei aqui de S. Então esse é o teorema fundamental do cálculo.